Som. Um, dois, e. Bluetooth mode. Connected. Eu sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, ah meu Deus.
quero mais de ti. Seu amor quero sempre possuir, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Vou sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Eu sei que fiz tanta coisa, nem era pra eu estar aqui, mas o Senhor. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a importância de nós orarmos ao nosso Deus e Pai. E Ele também disse que aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali Ele está presente. Tudo que nós precisamos para ter a paz de espírito, para ter a força necessária para vencer as aflições desse mundo, está no Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos alimentar e nos edificar como igreja nessa noite. Amém? Coloque as mãos em seu coração. Uma boa noite a quem está em casa. Ore conosco também. Feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, aqui estão reunidos conosco aqueles que te amam, aqueles que te adoram, aqueles que querem buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a tua justiça, aqueles que creem na tua palavra e sabem que o Senhor está presente aonde te buscam com inteireza de coração, aonde te buscam segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Então vem, Senhor, vem com o teu Espírito, com a tua graça, com a tua misericórdia, vem nos envolver, vem nos abraçar, vem nos fortalecer, vem transformar o nosso ser, vem moldar o nosso coração, vem abrir os nossos olhos espirituais, vem falar conosco no nosso interior. Nós precisamos de ti, nós precisamos do Senhor, mais do que o ar que respiramos, mais do que o alimento que nos alimenta. O Senhor é a razão do nosso viver, é a fé que nós temos no Senhor que nos move, a fé da ressurreição, a fé da vida eterna, a fé da tua salvação. Graças te damos, Pai, agradecemos ao Senhor por tão grande amor que o Senhor nos amou ao ponto de dar o seu Filho unigênito para que
todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, igreja, não é pelas nossas obras, a salvação é pela graça, a salvação é pela fé que o Senhor nos deu como dom gratuito de crer e confessar o Senhor Jesus como Cristo. Isto é que nos faz a igreja. O que nos faz a igreja não é uma placa, não é uma vestimenta, não é a aparência. O que nos faz a igreja é a fé que arde no nosso coração. E você que tem essa fé, confesse ao Senhor Jesus nesta noite. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é o meu rei. Eu te amo, eu vim te adorar, eu vim te engrandecer, eu vim te exaltar nessa noite, Senhor Jesus. Receba a adoração da tua igreja, Pai. Receba a adoração do teu corpo. No meu jardim tranquei a porta. O Senhor habita em meio aos louvores. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Chame por ele, vem, Senhor. Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Diga ao Senhor: eu quero ser o teu habitat, o teu santuário, a tua morada. Vem, Espírito Santo, no meu jardim. Tranquei a porta. Abre meu coração, abra o seu coração. Feche os seus olhos. Adore ao Senhor. Você está na presença do Rei dos Reis. O Senhor Jesus já chegou neste lugar. Ele já está aí contigo nessa noite. Percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Levante as mãos aos céus e adore. Chame pelo Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro. Receba a presença do Senhor. Sinta o Espírito Santo te consolar nessa noite. Receba a presença do Deus Altíssimo. Vem, vem sobre mim.
nos batiza com o Espírito Santo, Pai. Renova a tua presença no nosso ser. Levanta uma igreja ungida, uma igreja santa, uma igreja consagrada. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adore ao Senhor, te adoramos, te bendizemos, exaltamos ao nome do Senhor nessa noite. Igreja com as mãos levantadas aos céus, diga: poderoso Deus, eu vim aqui te cultuar, vim buscar a tua graça, a tua misericórdia, o fortalecimento espiritual, o aumento da minha fé. Diga: meu Pai, consagra as minhas mãos com a tua graça e misericórdia, e trabalha no meu interior. Fala comigo, me muda, me molda, me transforma, para que eu seja a tua imagem e a tua semelhança. Diga: Senhor, eu quero exalar o teu bom perfume, eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, um vaso de honra para a glória do teu nome na face dessa terra. Coloque as mãos em seu coração, e você que deseja isso, aproveite essa oração e se humilhe ao Senhor. Não se humilhe a homens, se humilhe ao Deus Todo-Poderoso da Bíblia Sagrada. Se humilhe ao Senhor Jesus. E quando eu digo se humilhe, eu digo: reconheça as suas falhas, reconheça os seus pecados. Ah, Senhor, como eu quero viver uma vida para te agradar, como eu quero viver uma vida para ser o teu desfrute nessa terra. Mas o Senhor conhece a nossa natureza, o Senhor sabe que a nossa estrutura é carne, é pó, e que a carne é fraca. Quem somos nós para que pudéssemos estar aqui diante da tua presença? Graças ao Senhor pelo teu Filho amado, pelo nosso Rei Jesus, que nos dá o livre acesso, que nos mostra o novo e o vivo caminho para chegar até ao Senhor. Por isso, Senhor, em tua presença nessa noite, nós nos humilhamos, reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, e pedimos perdão ao Senhor. Pedimos ao Senhor: tira de dentro de nós tudo que te desagrada. Tira, Senhor, a maldade, a malícia, a avareza. Tira a cegueira espiritual, Senhor. Revela no nosso interior que os céus e a terra passarão, que só a tua palavra, que só a tua salvação é eterna. Com o teu Espírito Santo molda a tua igreja. Igreja, receba o trabalhar, receba o agir do Espírito Santo nessa noite. Sinta o Espírito Santo te consolar. Sinta o Espírito Santo te transformar. Sinta o Espírito Santo no seu interior. Sinta Deus falando contigo e te levantando. Ele vem para enxugar as tuas lágrimas.
Ele vem para consolar o teu coração. Ele é o Deus que sonda mentes e corações. E me conhece. Peça para Ele, Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme tua palavra. E enche-me até que em mim Enche-me até que se ache só a ti. ache só a ti. Então usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me Usa-me como um farol que brilha à noite. farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como Abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. e me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme Ele vem para nos a transformar. palavra. Ele vem para nos transformar em noiva. E até A noiva do Senhor Jesus somos nós. Então, usa-me, usa-me, Senhor. usa-me Usa-me como um farol que brilha à noite. farol que brilha À noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Usa-me, peça para Ele, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me. enche-me e Levante as mãos aos céus e peça ao Senhor, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me enche-me e usa-me. Ele vem para te usar como um farol que brilha à noite, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Toda a igreja numa só como voz. farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado
Então busque o Espírito Santo, então peça ao Espírito Santo para te usar. Diga: Espírito Santo, me usa para salvar a minha família. Diga: Espírito Santo, me usa para testemunhar o nome do Senhor Jesus. Diga: Espírito Santo, eu quero ser a igreja viva, a igreja gloriosa. Vem, Espírito Santo, e derrama dos teus talentos, derrama das tuas virtudes, derrama dos teus dons sobre o teu povo, sobre os membros do teu corpo, sobre a tua igreja, Senhor. Vem para restaurar estas vidas, vem para trazer vida e vida com abundância. Vem para, no lugar da dor, colocar a alegria, para no lugar da tristeza reinar com a felicidade. Sim, meu Deus, reina com a tua felicidade sim em nossos corações, porque nesta noite, meu Pai, nós abrimos o nosso coração, nos derramamos perante a tua presença, para clamar, para solicitar ao Senhor o teu Espírito Santo, a tua glória, a tua graça, a tua virtude, a tua Shekinah sobre a nossa vida. Igreja, abra o teu coração, peça ao Senhor o Espírito dele na tua vida. Peça a ele, meu Pai, assim como no dia de Pentecoste, o vento impetuoso invadiu aquela casa e todos que ali estavam foram cheios da tua presença. Que não seja diferente aqui nesta noite, que as comportas do céu se abram e o vento impetuoso do Senhor desça e nos envolva nesta noite, nos transbordando da tua presença, nos transbordando do teu Espírito Santo, nos renovando. Renova, meu Pai, a nossa fé, renova, meu Deus, a nossa comunhão, renova a nossa aliança, renova nossas forças, meu Pai. Nos inunda com a tua Shekinah, com a tua virtude, com o teu Espírito Santo, que todos nós possamos ser renovados, possamos ser fortalecidos, possamos ser tocados pela tua presença. Receba do alto que homens não podem lhe entregar. Receba do alto que o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário te deu acesso. Receba graça, misericórdia, o poder de Deus sobre a tua vida. E seja fortalecido, e seja fortalecida, seja renovado, seja renovada como igreja do Senhor na face dessa terra. Diga: poderoso Deus, a minha vida, os meus projetos, a minha família, eu consagro ao Senhor. Diga glória a Deus e dê uma linda salva de palmas ao nosso Rei Jesus, que em breve voltará sobre as nuvens. Diga obrigado, Deus. Amém, igreja. Quem adorou ao Senhor? E para isso nós fomos chamados, para adorarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se sente abençoado, abençoada, por gentileza? Graças a Deus. Espero que você que está em casa cultuando conosco também possa ser alcançado por esse sentimento, por essa unção, por essa presença tão maravilhosa que é a presença do Espírito Santo, que nos aviva e nos fortalece. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12.
mandar um abraço para quem está cultuando conosco nessa noite. Um abraço à dona Thaís Rafaela, ao seu Josiano, ao seu Hermelindo, à dona Cíntia. Um abraço ao seu Carlinhos, à dona Rai, lá do Morro da Água Quente. Um abraço também à dona Heloísa, a minha mãe, dona Sandra. Um abraço à dona Lavínia. Um abraço também, deixa eu ver aqui o nome, a dona Licênia Miranda. Um abraço também a dona Fátima Ferreira. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que aonde chegar esta mensagem, que possa lhe edificar como a igreja de Cristo na face dessa terra. Um abraço aos nossos irmãos de Belo Horizonte. Um abraço, seu Adriano. Um abraço, dona Cleusa. Graças a Deus, vamos cultuando junto, vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Um abraço ao meu pai também, tá aí, né? Seu João Francisco. Um abraço, meu pai. Deus abençoe o Senhor. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo, e enche-me de novo. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, fala o nosso coração, Senhor. Estamos aqui para a honra do Senhor. Estamos aqui para te honrar, para te glorificar, para te servir, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa nos dar clareza da revelação que há em Apocalipse, do ensinamento que há, da profecia revelada nas 7 epístolas de Apocalipse. Que possamos avançar, Senhor. Que todos que ouvem essa pregação, que possam recebê-la com um coração aberto, que possam recebê-la com um coração aberto e entender que o Senhor já havia revelado tudo o que iria acontecer, para que nós possamos vencer as ciladas, as tramóias, as tentações do inimigo que tenta nos desviar da tua verdade. Diga: Senhor Jesus, fala comigo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Bom, nós estudamos até aqui, durante esses domingos do ano 2021, 2 cartas. A primeira epístola contida em Apocalipse, que é a carta à igreja de Éfeso, e a segunda, que é a carta à igreja de Esmirna. Hoje, a palavra do Senhor vai nos apresentar uma terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Amém? E há algo muito importante que nós devemos entender nessas revelações. O nome é muito importante, o nome de cada epístola, o nome de cada carta endereçada. Por quê? Porque o nome já fala da situação, da condição, do momento em que a igreja se encontra na face dessa terra. Qual o significado do nome Apocalipse? Quem sabe? Revelação, ou seja, esse último livro da Bíblia Sagrada é um livro de revelações. Hoje em dia nós temos uma grande dificuldade dentro das igrejas em pregar Apocalipse, mas não deveria de ser assim, porque se esse livro fosse um livro para não ser entendido, o nome dele deveria de ser mistério, é ou não é? E não revelação. Entenda, você que crê que Jesus é o Cristo, é muito importante que você entenda o que contém nesse livro, porque o que contém nesse livro vai te preparar para a sua vida nessa terra. Por intermédio de Apocalipse, o Senhor, Ele revelou o que aconteceria com a igreja
desde o dia de Pentecostes até a volta do Senhor Jesus sobre a nuvem. Nós vimos que a igreja de Éfeso representa a igreja desejável. O nome Éfeso em grego quer dizer desejável. Que a igreja de Esmirna representa a igreja que foi perseguida desde o primeiro século. Entenda, nós estamos no século 21, amém? Essas 7 epístolas vão contar a história da igreja desde os dias de Pentecostes, desde o primeiro século até a volta de Jesus. Nessas epístolas nós vamos entender tudo o que aconteceu. E, irmãos, o que nós vamos ver aqui em Pérgamo foi o que aconteceu no século IV, nos anos 400, quando um imperador de Roma aceitou o cristianismo como a religião estatal do império. Nós vimos em Esmirna que a igreja por quase 300 anos ela foi perseguida. Os cristãos foram mortos. Quem se lembra do estudo que nós vimos nas semanas passadas? Está tudo gravado no Facebook. Se você quer conhecer melhor a revelação do Senhor Jesus, assista às pregações dos domingos. Hoje nós iremos avançar. Nós veremos quando a igreja ela teve uma virada. Quando a igreja ela teve um crescimento monstruoso no mundo. Quando a igreja ela se tornou universal, ou então, no latim, católica. Hoje nós começaremos a ver quando surgiu a igreja católica, apostólica, romana. Eu estava estudando muito sobre o assunto para poder passar aos irmãos, e eu peço um pouco do seu esforço para entender, porque o que aconteceu na nossa história foi o seguinte: os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, a igreja era vista como uma seita, o mundo estava tomado pelo paganismo, pela adoração a Zeus, a Atenas, a outros deuses. Até que chegou um momento, depois de 300 anos de perseguição, principalmente do império que reinava naquela época, que é o Império Romano. Quando o imperador Constantino o Grande, ele teve um sonho. Ele estava diante de uma batalha, e ele teve um sonho, e ele sonhou com o quê? Com o símbolo da cruz. E no sonho uma voz dizia para ele: vence com este símbolo. Então na batalha que ele ia batalhar no outro dia, ele ordenou para que o seu exército, os seus soldados pintassem a cruz nos seus escudos. E ele próprio pintou no seu capacete. E foi para a batalha. E saiu dali vitorioso. Então ele começou a procurar o que essa cruz significa. E então ele ouviu a pregação de Jesus Cristo, que o Filho de Deus veio ao mundo, morreu pelos pecados da humanidade na cruz do Calvário, e agora a cruz está vazia, porque no terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. E a partir desse momento que a igreja deu uma virada, porque ele, como imperador de Roma, ele começou a fazer acordos com os cristãos, dizendo que queria fazer parte do cristianismo e transformar a fé cristã, o cristianismo, na religião estatal de Roma. Muitos, quando ouviram isso, ficaram maravilhados. Muitos, quando ouviram isso, ficaram cheios de júbilo, porque pensaram: nós que estamos sendo perseguidos há tanto tempo por causa da nossa fé em Jesus,
Agora nós vamos ser benquistos, nós vamos ser bem recebidos. Agora o próprio império que tem mandado no mundo nos recebe de braços abertos. Então muitas pessoas viram aquilo dali como uma bênção, quem está entendendo? Mas as pessoas que são espirituais não. As pessoas que são espirituais, que conhecem a palavra de Deus, viram aquilo dali como uma estratégia de Satanás. Porque Satanás até então estava perseguindo a igreja, e a igreja, 300 anos sendo perseguida, estava sobrevivendo, firme na fé, confessando que Jesus era o Cristo. Entenda, no Império Romano, aquele que era o imperador, ou então o César, ele era adorado como uma divindade. Uma vez por ano, todos os moradores ou de Roma, ou que estavam debaixo do Império Romano, eles tinham que queimar incenso para quem? Para o imperador, era lei. Vamos dar um exemplo: se nós vivêssemos naquela época aqui no Brasil, e o Império Romano ordenasse, mandasse, governasse o Brasil, e até um dia do mês que os governadores, eles iriam querer nos forçar, nos obrigar a acender incenso pro imperador, como Deus, para adorá-lo. Como cristão, a gente pode fazer isso? Como quem tem a fé em Cristo, a gente pode declarar que outro homem é o Senhor, que outro homem é Deus, que um homem natural é o Rei dos Reis? Podemos declarar isso? Aí você entende o problemão, aí você entende a perseguição, porque toda vez no ano que chegava aquela época de ter que queimar incenso para o imperador, muitos cristãos eram arrancados de suas casas, de suas famílias, e eram mortos em nome do imperador. Agora Satanás, vendo que com toda essa perseguição não conseguiu vencer a igreja, ele mudou a estratégia. Você já ouviu falar assim, se não dá para vencer o seu inimigo, junte-se a ele? Foi o que Satanás fez naquele momento. Ele falou, perseguir e matar os cristãos não está destruindo com a igreja, não está abalando a fé do povo, pelo contrário, o cristianismo está crescendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos abraçar a fé cristã, vamos entrar dentro da igreja, vamos manipular a fé cristã, vamos contaminar a fé cristã, vamos sistematizar a fé cristã. E foi exatamente isso que Constantino fez. Ele aceitou a fé cristã, prometeu favores aos cristãos, aos líderes que haviam na época das igrejas, dizendo o seguinte, eu vou fazer da igreja a religião estatal do império, vocês vão ser universais, aonde chega o Império Romano, ali as pessoas irão se converter ao cristianismo, e em troca, vocês também vão me ajudar, para que eu possa coordenar em todos os pontos do Império Romano, porque até então tinha o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Então começou ali uma troca de favores da política do governo com a igreja. E entenda, detalhe, Constantino não estava se convertendo a Cristo, ele só queria manipular, usar da igreja para os seus próprios interesses. Ao ponto que, conforme ele conseguiu se aproximar dos cristãos da época, ele também se colocou como um papa, como uma figura importante dentro da igreja, e começou a manipular a igreja de Cristo. Sabe o que ele fez, para você ter uma ideia? Ele começou a pagar as pessoas para se batizarem. Isso aconteceu em Roma. Ele começou a dar moedas de pratas, presentes, vestes
de linho finíssimo para todo aquele que se batizasse em uma igreja cristã. Logo a igreja cresceu de uma forma monstruosa. Parece uma coisa boa, não parece? Sim ou não? Só que aos olhos de Deus é uma coisa ruim, porque a igreja não pode ser contaminada pelos incrédulos. A igreja não pode ser contaminada pelo mundo. A igreja não pode casar com o governo, com a política, com o mundo. Talvez você diga: pastor, o senhor está pregando aí e parece que o senhor está falando do problema da igreja hoje em dia, porque tudo que a gente vê são líderes religiosos se envolvendo com líderes políticos, e eu não acho isso certo. Eu vejo na palavra de Deus que comunhão pode ter da luz com as trevas, da igreja com a política. Exatamente. O que a gente vê acontecer hoje, muitos líderes religiosos se vendendo por favores da política, por favores de deputados, prefeitos ou presidentes. Isso começou lá no ano 400 na igreja de Pérgamo. Sabe qual o significado da palavra Pérgamo? Casamento. Representa um momento que a igreja de Cristo, ela se casou com a política, com o governo, com o mundo. Representa-se um momento onde a igreja, aos olhos de Deus, ela adulterou, se envolvendo com o mundo e deixando o mundo contaminá-la. A igreja, nesse exato momento, ela muda de uma igreja que vivia com Jesus Cristo no centro, para agora ter no centro as doutrinas, os ensinamentos religiosos impostos por homens. Ou seja, a igreja foi, diga, padronizada. Diga, a igreja foi sistematizada. Bom, vamos ler a carta. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois. Olha como que o Senhor Jesus, ele se apresenta nessa carta. Porque a pessoa que o Senhor Jesus se apresenta em cada carta é a necessidade que cada igreja, que cada momento que a igreja vive na face da terra precisa. E nesse momento ele se apresenta como aquele que tem uma espada afiada de dois gumes. Por que espada? Pergunta para mim, pastor, por que a espada? Pérgamo quer dizer união, casamento. Então olha o que Jesus quer fazer com a igreja que casou com o mundo: separar. Gibdon, que é um historiador, tem muitos livros, certa vez num livro dele ele escreveu o seguinte: se na época de Constantino, no século IV, no ano 400 e pouco, 413, 416, por ali, se matassem os cristãos naquela época, Roma ia ficar vazia. Ou seja, Roma, que um pouquinho antes matava lá os da igreja de Esmirna, vamos assim dizer, que perseguia os cristãos, agora todos eles também eram o quê? Cristãos. Não por ter tido um encontro com Deus, mas porque haviam sido subornados para receberem a igreja de braço aberto. A igreja encheu de pessoas mundanas, logo o mundo entrou dentro da igreja. Logo o mundo entrou dentro da igreja. Vou te dar um exemplo aqui. Essas pessoas que começaram a ser batizadas, elas eram pessoas que adoravam a Atenas, que adoravam a Zeus, que adoravam ao sol, que adoravam a diversos deuses pagões. Quando eles entraram dentro da igreja, a igreja é para adorar só a quem? Jesus Cristo. Só que como eles não tinham a verdadeira fé de Cristo, eles não conseguiram aceitar isso. E a igreja começou a ser transformada. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse estudo. A igreja agora começou a adorar a Pedro, a Paulo, a São João,
a Santo Antônio, matador de dragões. A igreja começou agora a adorar a anjos, ao anjo Gabriel. Será que você já ouviu falar de igrejas que adoram imagens? De igreja que adoram santos? De igreja que adora anjos? Você já ouviu falar? Quantos de nós não viemos de lá? E isso começou nessa época aqui, na época que Cristo está nos dando a revelação da igreja de Pérgamo, que também Jesus Cristo profetizou sobre ela lá em Mateus. Vamos lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 31. Aqui é uma revelação do que iria acontecer com a igreja e Jesus já sabia. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31. Talvez alguém pergunte, pastor, mas a cidade de Pérgamo, ela existia? Sim. Cada cidade de cada carta também existia. Mas é também um ato profético do que iria acontecer tempo após tempo, na linha desse espaço-tempo que vivemos na face dessa terra. E a carta da igreja de Pérgamo se cumpre do ano 400 até o ano 590. Amém? Olha só o que o Senhor Jesus Cristo disse, olha. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior que todas as hortaliças, e se faz o quê? E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Agora olha para mim, tem algo errado nessa parábola? Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que esse homem plantou uma semente de um vegetal, plantou uma semente de uma verdura, de uma mostarda. Só que essa verdura, essa semente, essa planta, ela cresceu tanto que ela saiu da natureza dela. Ela se transformou no quê? Numa árvore. E é normal uma semente de mostarda, uma planta de mostarda se tornar uma árvore? É normal? Não é normal, não é o que Deus declarou. O que Deus declarou lá em Gênesis, no capítulo 1, é que cada semente, cada planta deve produzir, deve crescer segundo a sua espécie. Então algo anormal aconteceu. Jesus já estava profetizando sobre o que iria acontecer no ano 400. Quando a igreja, que é esse grão de mostarda, que Jesus Cristo, Ele plantou nesse campo, nesse mundo, nessa terra, ela iria sofrer uma anormalidade, ela iria se transformar numa árvore. Para piorar, as aves dos céus viriam e sentariam sobre ela. As aves do céu, na parábola do joio, são Satanás e seus demônios. É o maligno. Então nessa parábola que prossegue, continua sendo Satanás. Sabe o que Paulo disse? Para a gente cuidar, porque o próprio Satanás se veste de anjo de luz. Sabe o que nos revela na carta de Pérgamo? Que Satanás criou uma estratégia para se introduzir dentro da igreja. Por isso que a igreja de Pérgamo, ela é uma igreja cheia de ensinamentos errados, que vão contra a palavra de Deus. Nesse momento, o mundo, ele entrou para dentro da igreja. Entenda, a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, o verdadeiro cristão,
ele é um peregrino nesse mundo. Ele sabe que a vida dele aqui nesse mundo é passageira, que ele veio de Deus, que ele volta para Deus, que ele viverá eternamente no novo céu e na nova terra, com um corpo glorificado. Esta é a grande revelação, a magnífica promessa da palavra de Deus. Porém, nesse momento que a igreja casa com o mundo, o foco da igreja muda. O foco da igreja já não é mais a vida eterna, a ressurreição, o reino dos céus. O foco da igreja agora são as coisas mundanas. Começa a sede pelo dinheiro, a sede pelo poder, pela posição. E você há de concordar comigo que hoje no século 21 ainda tem muitas igrejas influenciadas pelo que aconteceu lá no tempo da igreja de Pérgamo. Pregadores que são influenciados pelo poder, pela corrupção, pelo dinheiro. Igrejas que não ensinam o povo a esperar, a estar preparado para a volta do Senhor Jesus, mas ensinam o povo a quanto mais tem, mais quer. Buscar mais desse mundo. Quem está entendendo? É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que o Senhor Jesus está dizendo. Veja bem, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças. E se faz o quê? E se faz o quê? Árvore, ou seja, não era para ser uma árvore, mas se fez uma árvore. Essa árvore é a mesma prostituta de Apocalipse 17, é a mesma. Sobre a igreja corrompida, mundana, que agora aceita qualquer pessoa para participar com ela. Olha aqui para o pastor, sabe qual é a diferença da igreja e da religiosidade? Sabe qual que é a diferença da igreja verdadeira, de vida adequada, que agrada a Deus, e da igreja religiosa? A diferença é a seguinte: na igreja verdadeira, o que importa é a fé que tem dentro de você. A fé que move você para adorar a Deus, para servir a Deus, para querer conhecer mais da palavra de Deus. Essa é a igreja verdadeira. Ela é edificada sobre a fé que Jesus é o Cristo. E a igreja religiosa? Ela não se preocupa com o que você crê. Você só deve receber as doutrinas dela. É algo mecanizado. É algo sistemático. Irmãos, eu entendo isso perfeitamente, que o Espírito Santo possa te revelar isso também, porque há muitas que se dizem igrejas por aí, e não são igrejas, podem até ter começado do jeito certo, mas perderam o foco, se transformaram nessa árvore que agora é ninho para as aves dos céus, ou seja, que Satanás se introduziu nessa árvore e manda e desmanda, e agora se encontra corrompida pelas coisas do mundo. Se você vê pregadores que amam o dinheiro, que amam o poder, se você vê pessoas que se dizem irmãos e só vivem para essa vida da carne, só vivem para essa vida do mundo, é porque essas pessoas foram corrompidas, manipuladas por Satanás. Olha o que o apóstolo Tiago disse no capítulo 4, no versículo 4, vai lá. Tiago, epístola do apóstolo Tiago, bem para frente da sua Bíblia, você vai passar por todas as cartas menores do apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemão, Tito, Hebreus, e depois de Hebreus você vai chegar na epístola do apóstolo Tiago, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Aqui você começa a entender como que é o olhar de uma pessoa na carne
e como que é o olhar de uma pessoa no espírito. Para uma pessoa da carne, quando Constantino recebeu a igreja de braços abertos e fez dela a religião estatal de Roma, isso daí foi uma grande vitória. Mas para uma pessoa espiritual, já vê nisso daí a estratégia de Satanás para corromper a igreja. Olha o que o apóstolo Tiago ele diz, capítulo 4, versículo 4. Ele começa assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa palavra infiéis, na Bíblia de alguns, pode estar a tradução adúlteros e adúlteras. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quer passar é o seguinte: não tem como você servir a dois senhores, não tem como você servir ao mundo e a Deus, não tem como você servir às riquezas e a Deus. Por quê? Porque se você diz acreditar em Jesus, mas você ama a vida nesse mundo, você ama os prazeres dessa carne, então você está vivendo aos olhos de Deus em prostituição. Em prostituição. Hoje eu vi uma mensagem que nos explica muito, traz muito conhecimento sobre a graça. Porque é verdade, Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas entenda, há uma grande diferença entre Cristo ter morrido pelos nossos pecados e entre Cristo ter morrido para a gente continuar pecando. E tem muitos crentes que pensam que Cristo morreu para poderem continuar pecando. E não é assim. Ou seja, você recebeu a fé de Cristo, Deus está te separando do mundo para Ele, irmão. Deus está te separando do mundo para Ele, irmã. Para você viver agora eternamente as promessas de Deus na tua vida. Só que muitos não entendem isso. Muitos, igreja, eu tenho falado sobre isso. O motivo de ir na casa de oração é só buscar bênçãos materiais. Será que isso está certo? Muitos, o motivo de ir na igreja é só para buscar as coisas momentâneas que esse mundo tem a oferecer. Isso não é o mundo estar dentro da igreja. O nosso motivo de estar unido aqui tem que ser buscar o reino dos céus. Tem que ser buscar o Espírito Santo falar conosco. A igreja, entenda, é certo, um navio está no mar, é certo. Porém não é certo o mar estar dentro do navio. Cristo criou a igreja no mundo. A igreja representa esse navio no mar. Mas nós não podemos deixar o mundo entrar dentro da igreja. Esse negócio de ficar fazendo campanha para prosperar nesse mundo não vai de encontro com o que eu leio na Bíblia Sagrada. Não vai de encontro. Esse negócio de ficar fazendo da igreja um lugar de terapia, de amor, falando tantas asneiras, quase que ensinando o povo a se prostituir. Estratégias, manipulações de Satanás dentro da igreja, corrompendo a igreja, tirando a igreja do foco que é se preparar como noiva para o noivo que é Cristo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de quem? De Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso na carta a Timóteo. Ele vai falar que muitos, por começar a amar esse mundo, amar o dinheiro, perderam, apostataram da própria fé. Ou você vive para a eternidade, ou você vive para o tempo. O que vai fazer as tuas atitudes é o que tem valor no teu coração. Ou no teu coração Deus tem valor, ou no teu coração o mundo tem valor.
os cristãos da época de Pérgamo começaram a ceder para o mundo, para as facilidades do mundo. Não ceda para o mundo, não ceda para as facilidades do mundo. Entenda essas 3 primeiras igrejas. A primeira igreja é a desejável, a segunda igreja é a igreja sofredora, porém a terceira igreja é a igreja mundana, a igreja que casou com o mundo. Queira ser a igreja desejável, esteja preparada para ser a igreja sofredora por Cristo, mas não aceite ser a igreja mundana, a igreja que é manipulada pelo mundo, porque aquele que se faz amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, que Ele fez habitar o quê? Em nós. Ou seja, Deus fez o Espírito Santo habitar dentro de nós. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê? É porque o Espírito Santo está dentro de você. Só que você tem que tomar uma posição na sua vida e escolher: eu sou amigo do mundo ou eu sou amigo do Espírito de Deus? Eu vivo para satisfazer a minha carne ou eu vivo para satisfazer a vontade de Deus? Porque não tem como servir a 2 senhores. Não tem. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é inimigo do mundo se faz amigo de Deus. Cristo, por intermédio dessa obra, Ele quer levantar uma igreja verdadeira. Pessoas que conhecem, que entendem o desejo dEle, a palavra dEle. Eu sei, para muitos o que eu estou pregando é uma novidade, porque toda a preocupação que tinham para conosco antigamente era o donativo que a gente ia trazer para a igreja. Toda a preocupação era dos membros, o que eu vou receber nesse dia. A igreja era como um cardápio. Hoje vai ser para receber uma bênção no meu lar, hoje é para receber uma cura, hoje é para receber prosperidade. Quem está entendendo? Igreja não é para isso. Igreja é para buscar o reino dos céus, conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente seja amigo dEle e inimigo do mundo. E quando eu falo ser inimigo do mundo, é das tentações, dos vícios que o mundo nos oferece, mas que autodestroem o nosso corpo, que é o santuário do Espírito Santo, que destroem a nossa família, que foi criada por Deus. Igreja, que quando você sair daqui hoje, daqui a alguns minutos, que você não saia a mesma pessoa, que você não saia do jeito que você entrou, porque se você sai do jeito que você entrou, é porque a igreja está morta, a igreja não está produzindo nada em você. Então, para que igreja? Para quê? A igreja é um lugar para quando você sai, você sair renovado, transformado, com os olhos espirituais abertos, nutrido pelo Espírito Santo, nutrida pela palavra de Deus. Quem está entendendo? Eu sei, a nossa carne não gosta de estudar a Bíblia, a nossa carne não gosta de gastar tempo com Bíblia, mas irmãos, se não for para a gente se unir aqui para estudar a Bíblia, então não vamos nos unir. Nos unir para quê? Para ficar de oba-oba? Para ficar enchendo os ouvidos de Deus, pedindo coisas mundanas, materiais, para satisfazer os desejos da nossa carne? Não, irmãos, que seja feita a vontade dEle. Se Ele quer que você tenha uma casa, Ele vai te capacitar a ter uma casa. Se Ele quer que você tenha um carro, Ele vai te capacitar a ter um carro. Mas agora não fique buscando a Ele só por interesse. Busque a Ele por aquilo que é mais valioso. Ele te deu de graça, que é a salvação. Entenda que além da salvação existe uma porta, chamada porta do reino dos céus, que é uma porta estreita, e só quem é salvo pode ter acesso a essa porta. Diga assim: eu. Diga aí: eu. Agora que sou salvo, eu posso conquistar o reino dos céus com esforço. Quem está entendendo? Quem não é salvo não pode conquistar o reino dos céus.
Os crentes, os falsos crentes que encheram a igreja do tempo de Pérgamo, eles não podiam ter acesso ao reino dos céus. Por quê? Porque eles não se batizaram por arrependimento, eles se batizaram por interesse. Não é o que o Senhor deseja. Toda vez que a igreja se enche de incrédulos, ela perde o seu testemunho, ela começa a produzir escândalos, mau testemunho, ela perde o foco. A igreja verdadeira é lugar para crente, é lugar para as pessoas que se preocupam com Deus, que creem em Deus, que sabem que o Senhor Jesus está ali, assentado à destra de Deus, vivo, intercedendo por nós. Ele nos representa ao lado de Deus nos céus, e nós fomos chamados para representar Ele aqui na terra. Você tem representado Cristo? Você tem representado Cristo no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Essa é a pergunta do Senhor. Quem entende? A Bíblia fala que Ele chega a ser ciumento. O nosso Deus é ciumento, a Bíblia fala. Olha o que diz no versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Olha aqui para o pastor. Tem muito momento que o Espírito está lá do lado de você dizendo: vamos adorar, vamos fazer uma oração, vamos ler a palavra de Deus, Deus quer falar contigo. Mas a gente muitas vezes, por insensibilidade, ou por causa da fraqueza da carne, a gente fica lá no sofá, olhando séries, filmes, novelas, mexendo no Facebook, alimentando a nossa carne com as coisas do mundo. E o Espírito Santo, Deus, dentro de nós, fica com ciúmes, fica anseiando, a Bíblia fala, por um momentinho que a gente tirar para estar com Ele. Que hoje o Espírito Santo dentro de você possa te conscientizar a você tirar mais tempo para Ele. Eu não estou dizendo para você vir aqui todo culto que tem, ainda que se pudesse seria uma bênção para estudar a palavra. Mas eu estou dizendo lá na sua casa, você às vezes acordar meia hora mais cedo, para meia hora meditar um salmo, meditar um capítulo do Novo Testamento, ver o que o Senhor fala contigo. Quando não der de manhã, às vezes depois do almoço, não é bom fazer um quilinho depois do almoço? Então, enquanto você faz um quilinho, em vez de olhar o jornal, que às vezes vai falar a mesma coisa que vem falando a semana toda, abre a Bíblia, medita um pouquinho. Isso vai agradar muito o Espírito Santo que habita dentro de você. Vamos lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. É só seguir algumas folhas à frente. 1 João capítulo 2, versículo 15. Eu estou lendo esses versículos para embasar o nosso entendimento da Bíblia Sagrada. Que nem eu disse para o João Miguel, é muito saudável, né? Fala que é isso, né? Quanto mais saudável é a criança, mais arte faz, né? Então ele é muito saudável. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Irmãos, eu estou lendo esses textos para você entender que o que eu estou pregando sobre a igreja de Pérgamo, de quando a igreja cristã casou com Roma, e nós vamos ver que se transformou na igreja católica apostólica romana, cheia de heresias, que hoje ainda, 1000 e tantos anos depois, a gente ainda tem acesso e continua nas heresias. Eu estou mostrando para você que biblicamente foi uma coisa errada. Foi uma coisa que Deus desaprovou. Muitos cristãos, sabia que tem cristão que não tem essa clareza? O tanto que a igreja católica está errada com heresias, não tem essa clareza. Eu já vi no ministério onde eu passei 10 anos da minha vida, alguns cristãos que falavam assim: ai pastor, às vezes se apegava tanto ao pastor, né? Ai pastor, quando você ir embora eu nem sei o que eu faço, acho que eu vou voltar para a católica. Olha só, o entendimento da pessoa, como quem diz assim: se eu estou na igreja evangélica, cristã ou católica, para mim tanto
Porque eu vou é para adorar a Deus. Mas tem lugar que está morto. Como é que você vai adorar a Deus num lugar que está morto, se Deus não está lá? Os judeus pensam que Deus está no judaísmo, e não está. Quem está reinando hoje no judaísmo é Satanás. A Bíblia explica isso abertamente. Leia João capítulo 8, versículo 44. Muitos católicos pensam que Deus está no catolicismo, e não está. Eu provo para você, nesse estudo eu vou mostrar que quem tem imperado, quem tem manipulado a igreja católica, que quer dizer no latim católica, é universal. A igreja universal, que é a igreja católica, aqui no Brasil tem que cuidar muito com essas palavras, né? Porque tem um ministério chamado Igreja Universal. Mas entenda, a palavra católica no latim quer dizer universal. Então a igreja universal, a igreja católica apostólica romana, ela nasceu por intermédio desse casamento que houve da igreja com Roma, no tempo da igreja de Pérgamo. E olha o que diz aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há onde? No mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, é certo a igreja amar o mundo? Mas quem aqui fica com o coração alegre quando eu falo da volta de Jesus? Não precisa levantar a mão não, apenas pensa. Porque eu confesso para você, de coração aberto, e Deus sabe disso, que no ano passado, no começo do ano, quando o Senhor começou a me renovar, me restaurar, me transformar, me revelar a sua palavra, hoje nós temos clareza da volta de Cristo, do tribunal de Cristo, da prestação de conta, do reinado de Cristo durante 1000 anos. Hoje a gente tem clareza disso. Antes, durante 10 anos eu pregava o evangelho e não entendia nada disso. Eu confesso a você que quando o Senhor começou a me dar clareza da volta dele, do tribunal de Cristo, para a gente prestar conta das nossas obras, eu não tive alegria. Pelo contrário, eu tive apreensão, eu tive medo, eu tive preocupação. Quando eu estudava profundamente sobre a volta de Jesus, a minha carne dentro de mim ficava angustiada. Sabe por quê? Por causa do amor pelas coisas mundanas que eu tinha. Por viver num ministério sistematizado, tudo que a gente queria era ter cada vez uma renda maior, um carro melhor, uma posição maior, ou seja, construir também o nosso império nessa. E sabe como se chama isso? Amor ao mundo. E automaticamente, quanto mais você ama o mundo, menos você quer que o mundo acabe. Quem está entendendo? Automaticamente, quanto mais você ama o seu carro, o seu salário, a sua conta no banco, a sua casa, a sua beleza, a sua vaidade, quanto mais você ama essas coisas transitórias e passageiras, menos você ama a Deus. Você sabia que Deus, Ele prova os nossos corações? Quem sabia? Ele nos prova constantemente, igreja. Uma forma que Deus prova o nosso coração é como nós vivemos a nossa vida. Ele pega e põe numa balança. Deixa eu ver quanto tempo ele gasta com a televisão. Agora deixa eu ver quanto tempo ele gasta de oração. Deixa eu ver quanto tempo ele gasta com o trabalho. Agora deixa eu ver quanto tempo ele gasta comigo. Deixa eu ver quanto do seu dinheiro ela gasta com vestimenta, ou com alimento, ou com carro, com moto, com hobby, com bicicleta, com pescaria e tantas outras coisas que fazem a gente gastar o nosso dinheiro. Agora deixa eu ver quanto que ele gasta com a minha obra, com os necessitados, com os pobres em meu nome, praticando boas obras. Tudo isso o Senhor coloca na balança. E é por intermédio disso que nós teremos um galardão no manifestar do Senhor Jesus. Uma coisa é fato: ninguém amando o mundo ou as coisas que há no mundo tem o amor do Pai dentro dele. Olha só, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aproveitando ainda, em 1 João, vai lá no capítulo 5, no versículo 19, olha o que diz aí, olha por que nós não podemos amar o mundo. Pastor, mas o mundo é algo tão fascinante. Sim, porque Satanás, em Apocalipse capítulo 12, vai nos revelar que Satanás é o sedutor desse mundo. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus no jardim do Éden, Satanás, ele teve ocasião, oportunidade, lugar para reinar sobre aquilo que o homem reinava. Não é assim quando há uma guerra entre dois reis? Quando há uma guerra entre dois reis, se um rei vencer, tudo que está debaixo sobre o governo do outro rei é preso, é cativo pelo rei vitorioso. Naquele momento no jardim do Éden, Deus permitiu ter uma batalha. A batalha da serpente contra a nova criação de Deus, que é o homem e a mulher. E quem venceu? Quem venceu? A serpente. E o que entrou na vida do homem depois que o homem foi derrotado ali no jardim do Éden? A morte, o pecado. E tudo que estava debaixo do governo do homem, que é todas as criações no mundo, Deus deu autoridade ao homem, agora foram para ficar debaixo da autoridade de Satanás. Pastor, que loucura! Leia comigo, capítulo 5, versículo 19 de 1 João, olha o que diz aí. Sabemos que somos de quem? Somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz. O mundo inteiro jaz em quem? Então olha quem manipula esse mundo. Só que você não é do mundo, você é de Deus. O mundo é passageiro, você é eterno, diga glória a Deus. Agora, se você, sendo de Deus, tendo a fé de Cristo, você amar o mundo, aí complica, aí fica complicado. Deus está te dando a vida eterna, um corpo glorificado, e muitas vezes o crente está ali vivendo só para agora. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo, não tem nem prazer em adorar a Deus. Quem entende? Volta lá em Apocalipse, já estou acabando a mensagem de hoje. Irmãos, eu estava vendo pregações sobre a carta de Pérgamo, e eu vi, só hoje eu vi 2 pregadores pregando sobre ela. Os pregadores, eles fazem mágica. Eles pregam, um pregou sobre a carta de Pérgamo em 28 minutos. O outro pregou em 40. Irmãos, eu não consigo pregar uma carta dessa, nem se eu ficasse 3 horas falando aqui. Mas sabe por quê? Porque tem algo dentro de mim, que eu falo com Deus, eu falo Espírito Santo. O Senhor me revelou. Agora me dá sabedoria, me usa para que eu possa ser um canal usado pelo Senhor para revelar para o teu povo. Eu poderia chegar aqui que nem uma metralhadora. A carta de Pérgamo é quando houve o casamento entre a igreja e o mundo, e o Senhor traz a espada, porque Ele não é a favor desse casamento, e teve uma testemunha lá que é Antipas, que quer dizer contra, e começar a metralhar. Mas a pergunta é, você entenderia a essência dessa mensagem? Você conseguiria trazer ela para a tua vida? Por quê? Porque da mesma forma que o Senhor tratou com a igreja de Pérgamo, Ele trata com a gente hoje. No final de cada carta diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Então, o Senhor falou, tratou com a igreja de Pérgamo, e hoje o Senhor está falando com nós que somos a igreja de Deus. Irmãos, Satanás, ele continua na mesma estratégia. Você vê aqui no Brasil algum cristão sendo morto por ser cristão? Você vê? Você não vê, porque a estratégia de Satanás continua sendo a mesma desde o tempo de Pérgamo. Ele quer nos acolher, ele quer entrar dentro das igrejas e manipular. O que Satanás usou lá no deserto para tentar fazer Jesus pecar contra Deus? O que? Ele usou a Bíblia, irmãos.
Ele usou a própria palavra. Tem muitas pessoas que se justificam pela palavra pensando que estão fazendo o que é certo e estão fazendo o que é errado. Por quê? Porque usam textos que já estão, que já passaram. Ou seja, hoje eu tenho o Evangelho de Mateus. Hoje eu tenho o livro de Apocalipse. Por que eu vou estar vivendo ainda no tempo de Malaquias? Por que eu vou estar vivendo ainda no tempo de Moisés? Por que eu vou estar vivendo ainda no Velho Testamento? Se o Filho de Deus, ele já veio nessa terra e morreu por mim, me resgatou, me comprou para Deus. Agora é época de eu viver para o Filho de Deus. Quem entende? Amém? Então, para acabar a pregação de hoje, diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de quem? De Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quem conhece o João Miguel? Amém. Criança é assim mesmo. Nós temos que orar muito para que os nossos filhos recebam a fé de Cristo como Deus nos deu, porque isso daí só vem de Deus, não vem de nós. Amém? Olha aqui para o pastor. A carta é endereçada a quem? A uma igreja. E o que diz nesse versículo? Que essa igreja está habitando aonde habita o trono de Satanás. Qual que é aonde habita o trono de Satanás? No mundo. Sabemos que o mundo jaz, ou seja, essa igreja representa uma igreja agora que está unida com o mundo. Sabe o que é uma igreja unida com o mundo? É aquela que já não tem mais uma visão espiritual das coisas, só uma visão mundana. Tem muita igreja que você entra hoje por aí, você não sai com uma visão espiritual, você sai com uma visão mundana. Tem muita igreja que você entra por aí e não te traz a revelação do que o Espírito Santo, que Deus espera de você. Só te enche de promessas mundanas. Você até volta na igreja, mas sabe por que você volta? Porque você caiu numa estratégia humana. Aqui ó, tá vendo essa cartela? Vai ser 7 dias que a gente vai fazer tal coisa e tudo vai dar certo na sua vida. Ou seja, você está voltando por causa de Deus? Não, você está voltando por causa das suas cobiças. Logo você não está fazendo o que agrada a Deus. Você está sendo enganado, manipulado por Satanás. Eu tenho falado sobre isso. Quando a gente se reunir aqui, que a gente se reúna por amor a Deus. Eu sei, muitos mais irmãos poderiam estar conosco hoje. Hoje eu senti a falta de alguns irmãos. Mas que eles só venham quando eles tiverem amor por Deus. Quando eles vier para cultuar a Deus. Ah, mas se o Senhor fizer uma campanha assim, os irmãos vêm. Se o Senhor fizer um clamor assado, os irmãos vêm. Mas a pergunta é, será que dessa forma a gente vai estar agradando a Deus? Porque a minha preocupação em primeiro lugar é agradar Jesus. E se eu conseguir assim agradar você, ok, conte comigo. Mas se eu não conseguir agradar você agradando a Jesus, eu prefiro te desagradar e agradar a Ele. Porque hoje eu sei que quem me julga, para quem eu vou prestar conta no tribunal é para Ele, como você também vai. Amém? Então hoje é impossível, né, a gente pregar toda essa carta. Eu vou continuar no domingo que vem. É muita informação. Sabe o que o meu ex-patrão, quando eu tinha meus 12 anos trabalhando em obra, ele falava para mim? 12, 13, 14, 15. O Erni, né, minha mãe conhece, é primo segundo da minha mãe. Aliás, é primo terceiro meu. Ele falava assim para mim: ô João, é mais fácil a gente construir uma casa do zero
do que a gente pegar uma casa para reformar. Eu acho que o seu Zezé vai confirmar essa afirmativa, que é pedreiro, também sabe. Por quê? Porque para você ter que reformar uma casa, você vai ter que destruir muita coisa para depois o quê? Se nós tivéssemos aqui todos nascendo agora, estudando a palavra juntos pela primeira vez, seria novo, mas seria muito mais fácil da gente aprender. Mas como nós aqui já fizemos parte de muitas igrejas manipuladas por Satanás, que perderam o foco, então é muito mais difícil. Por quê? Porque tem que primeiro destruir as heresias, o amor ao mundo, a concupiscência da carne, para então a gente poder beber da água da vida. Porque não adianta colocar água limpa num copo sujo, que a água vai sujar também. Então primeiro tem que limpar o quê? O copo. E que por intermédio desse estudo de Apocalipse o Senhor possa nos limpar. Quem entendeu um pouquinho da palavra hoje? Entendeu? Domingo que vem a gente continua nessa pregação. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração a Deus. Vamos pedir forças para amar mais o que é eterno, para amar mais o que é verdadeiro, do que aquilo que é passageiro, que é mundano. Porque o amor do mundo traz a inimizade de Deus. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de poder pregar a Tua palavra de uma forma verdadeira. O Senhor sabe a humilhação que eu passei por começar a pregar a Tua verdade, ao ponto daqueles que se diziam irmãos, pais na fé, aqueles que diziam que éramos importantes e valiosos, simplesmente nos deram as costas, simplesmente disseram que por nós pregar a Tua verdade, nós não éramos mais importantes, nós não poderíamos mais pregar em seus altares, porque tudo o que importa na verdade, em alguns ministérios, é o império humano, é o dinheiro, é a oferta, é o que agrada a carne. Porém, Senhor, nós aqui estamos, daqui 2 meses, para a glória do Teu nome, completaremos o primeiro ano de vida nesse ministério, pregando o reino dos céus, o evangelho do reino. Estamos aqui por causa do Senhor. Que o Senhor possa nos modelar como igreja, como noiva. Não queremos ser a prostituta apresentada em Apocalipse, aquela que adultera, aquela que se envolve com o amante, com o mundo, com o Satanás, aquela que está aonde está o trono de Satanás. Não queremos viver dessa forma. Queremos ser a igreja do Senhor. Diga ao Senhor: eu quero ser a tua igreja. Diga ao Senhor: eu quero ser a tua noiva. Eu quero ter forças para te honrar com a minha vida. Eu quero ter forças para te servir com o meu corpo, com as minhas atitudes, com o meu coração, com a minha mente. Espírito Santo, levanta uma igreja forte por intermédio deste ministério, Senhor. Levanta uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja preparada para a tua vinda, uma igreja que ama a tua vinda, que busca em primeiro lugar o reino dos céus, que crê na ressurreição, que crê no Senhor que está vivo e vive pelos séculos dos séculos, Pai. Que essa pessoa saia daqui transformada, que essa pessoa saia daqui renovada. Que todos, Pai, aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que estão em casa perseverantes em ouvir a Tua palavra, que possam ser modelados pelo Teu Espírito Santo, que possam ser transformados em vasos de honra,
com o teu tesouro dentro deles. Diga: Senhor Jesus, me ensina a viver uma vida para o Senhor. Diga: Pai, que o Senhor cresça e apareça por intermédio de mim. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor, que é digno de todas as palmas. Obrigado por essa oportunidade. Amém, irmãos? Sente um minutinho, eu já vou fazer a oração final. Deixa eu ver que hora que é agora. São 8h38, no máximo 12 minutinhos nós já vamos para casa abençoados, antes das 9. Amém? Eu gostaria que o Arthur, pastor Arthur, por gentileza, leia para nós o que está em Romanos capítulo 15, versículo 4. Um princípio bíblico muito importante para a nossa fé cristã. Se você quiser ler também, fique à vontade. Romanos capítulo 15, versículo 4. Por isso que eu tenho que arrumar mais menino, né, gente? Você viu como João Miguel fica feliz quando está perto das crianças? Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Lê para nós aí, o que está escrito? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Olha só o que esse versículo nos ensina. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, quem quer conhecer mais a Deus? Então você pode ler, coisas do Antigo Testamento. Só que você tem que entender que aquilo dali agora serve para o nosso ensino, para a nossa experiência. Não são mandamentos como foram outra hora aos judeus. Por quê? Porque nós não vivemos no tempo da lei, nós vivemos no tempo do quê? Da graça. Ou seja, falando rasgado, hoje em dia, dentro das igrejas evangélicas, os pregadores querem colocar como mandamento, como obrigação, a fogueira santa, dizendo que as pessoas têm que sacrificar. Querem colocar como obrigação apresentar os 10% do que passa em suas mãos todo mês, senão o devorador vai devorar o que a pessoa tem. E se parasse aí, gente, mas ainda querem, fora os 10%, colocarem votos, ofertas que não são voluntárias, que são obrigatórias, sobrecarregando os cristãos, sobrecarregando o povo de Deus. E isto está errado. Quem entende? Está errado. Você não vive no tempo da lei. Eu já fui pregar sobre isso a cristãos e eles me falaram: pastor, mas o senhor não leu o livro de Malaquias? Aí eu falei: claro, irmão, que eu li. E você sabe onde é que está o livro de Malaquias? Sei, pastor, está antes do livro de Mateus. E eu falei: qual que é a diferença entre Malaquias para trás e Mateus para frente? Que Malaquias para trás é o Velho Testamento e Mateus para frente é o Novo Testamento. Então, você não deve fazer hoje em dia por obrigação, não agrada a Deus, e nem por medo do devorador, e muito menos por barganha. Tudo que foi escrito outra hora para o nosso ensino foi o quê? Ou seja, se está escrito no Velho Testamento sobre honrar a Deus, dízimos, ofertas e tudo mais, é porque de fato Deus ele se alegra quando nós honramos a Ele. Quem entende isso? Mas você não deve fazer por obrigação. Por quê? Porque você vive o tempo da graça. Romanos, igreja, Romanos, capítulo 8 vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Ou seja, que história é essa de ter que fazer um voto para Deus me abençoar? Que história é essa que se eu não devolver 10%, Deus não me prospera? Que
isso não é verdade. Isso daí se tornou um sistema dentro das igrejas. Quem entende? Pastor, tem gente que tem amor pela obra e fala, mas a igreja precisa. Sim, por quê? Porque a igreja não é do pastor, é de Jesus, a igreja é nossa. Ela está aqui para nos servir. Você acha que eu teria a capacidade, a paciência, ainda mais com a idade que eu tenho, a dedicação, se não fosse vocação do Espírito Santo? Se não fosse o Espírito Santo que me levantasse para pastorear, como também o Arthur? Não, a gente estaria lutando pelas coisas desse mundo, mas foi uma vocação de Deus. Quem entende? Então, como que a igreja deve funcionar? Algo semelhante ao que aconteceu no tempo de Davi. No tempo de Davi, o povo se uniu para honrar o Senhor. Quem sabia? Eu vou ler para os irmãos. Se você quiser abrir lá, pode abrir, senão não precisa. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, fala assim: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. No versículo 14, Davi disse assim, olha só o pensamento do rei Davi, que era uma pessoa que tinha o Espírito Santo. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Versículo 16: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Ou seja, se eu tenho algo, é porque Deus me deu a condição de ter, e antes de ser meu, é dele. Isso é questão de consciência. Versículo 17, olha o que Davi ele diz no Espírito Santo: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas o quê? Voluntárias. Ou seja, hoje no Novo Testamento, o ensinamento deve ser dessa forma. O que você fizer, você deve fazer de uma forma o quê? Voluntária, de coração, com alegria. O apóstolo Paulo pregava dessa forma. Irmãos, desculpa, agarrar um pouquinho do tempo, mas eu tenho que pregar sobre isso, porque até nesse ponto a gente foi ensinado de uma forma errada. Nós fomos ensinados ou a contribuir por interesse, ou a contribuir por medo, ou a contribuir por obrigação. E se você contribuir dessa forma, nós estaremos desagradando a Deus. Então eu vou pregar mensagens para abrir o seu entendimento, para você entender que quando você contribuir por causa das necessidades da obra, que seja de uma forma voluntária, com amor, com gratidão, como quem diz assim: Deus, pode contar comigo. Com alegria eu honro ao Senhor, porque eu sei que se eu tenho como te honrar é porque o Senhor tem me dado saúde, trabalho, força, condição. Amém, amados irmãos? É dessa forma que nós vamos pregar o Evangelho. Passamos as lutas que passarmos, passamos as dificuldades que passarmos. Se Deus nosso Senhor se alegrar da forma que estamos pregando o Evangelho, vamos ter condição de continuar pregando. Quem está entendendo? Eu aprendi durante 10 anos numa denominação sistemática como mercadejar a palavra de Deus, e foi bom eu ter aprendido, porque aí hoje eu vou totalmente na mão contrária. Hoje eu vou totalmente do jeito contrário, para não mercadejar, até porque o Evangelho não tem preço. O Evangelho é algo tão, mas tão
tão valioso que Deus nos deu de graça. Porque se fosse para comprar, a gente não tinha dinheiro para comprar. Quem está entendendo? Agora você que dá valor a uma obra como essa, o que você fizer voluntariamente é bem recebido, não só pelo pastor que paga as contas, mas por Deus, que recebe com sinceridade do seu coração. Amém? Quem entendeu? Se coloque de pé, né? Eu não gosto de parar o culto para recolher ofertas, não. O Espírito Santo colocou no meu coração. Depois do culto, se alguém sentir no coração ofertar, aí a pessoa o quê? Oferta. Algo que nós temos feito, eu tenho mobilizado o povo já desde 2 semanas, é nós nos esforçarmos nessa reta final até terça-feira. Terça-feira é o último dia do mês de agosto, sim ou não? E a gente sempre luta para todo mês, quando acaba, conseguir pagar, fechar um mês no azul. Amém? Então, pessoas tanto aqui da cidade, como também de outras cidades, se você tem amor por essa obra e gosta de honrar a Deus de uma forma voluntária, generosa, com gratidão, essa é a hora de você se manifestar e fazer como algumas pessoas têm feito, para ajudar a suprir o ministério. Até essa terça-feira, contamos com aquelas ofertas que são voluntárias e com alegria. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Vamos fazer a oração final. Senhor, bendito seja o teu nome. Agradecemos ao Senhor por esta reunião, pela tua palavra maravilhosa, que nos mostra qual é a diferença de uma igreja corrompida, sistemática, e da igreja que agrada ao Senhor, da igreja que é a tua noiva, que é a tua morada. Ah, Senhor, nós estamos nos esforçando para ser a igreja de Sardes, para ser a igreja da restauração. Nós estamos nos esforçando para ser a igreja que te agrada, que tem compromisso com a tua palavra, que busca em primeiro lugar o reino dos céus. Que o Senhor possa aumentar o amor, a disposição em te servir, em conhecer e praticar a tua palavra nos nossos corações, Pai. Que possamos viver um avivamento, não um avivamento de ficar caindo ou gritando dentro da igreja, mas um avivamento, Senhor, de praticar a tua vontade, a tua palavra, viver no Espírito, aonde pisarmos a planta dos pés. Que o Senhor possa fazer esse avivamento entre nós. Leva, Senhor, o teu povo em paz, em segurança. Livra-os de todas as ciladas e estratégias do maligno. Protege-os com as tuas asas de águia, com a tua mão poderosa, Senhor. E estas pessoas que estão até mesmo em outra cidade cultuando conosco, ou aqui na cidade, que anjos do Senhor, que o teu Espírito Santo esteja apacentando e abençoando a vida delas. Eu sei, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, e que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Que a bênção do nosso Deus Pai, que a salvação do Deus Filho e o agir do Deus Espírito esteja sobre as nossas vidas. Diga: Senhor Jesus, eu saio da sua casa de oração, mas a tua presença eu levo comigo no meu coração, para me governar, me orientar, me ensinar a cumprir a tua vontade. Diga glória a Deus e obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de te adorar. Amém, irmãos? Posso pedir um abraço?
Vamos para casa abençoados. Que Cristo, Ele apareça por teu intermédio, que você exale o perfume de Cristo onde você pisar a planta dos pés. Diga: Senhor Jesus, irmãos de fé, um abraço. Irmãos de fé, um abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Manda um beijo aí pro povo, mano. Cadê o beijo? Ó, vai entrar aqui no meio.
Levanta. Ó. Manda um beijo assim, ó. Deus abençoe todos. Ó o tio Adriano lá, ó. Tio Adriano lá de BH. Olha a Tata Adriano. Ó a dona Raia, a dona Olha Heloísa. o papai. A tia Graziele, ó. Olha a tia. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos lá. Tchau, tchau.